Sem igreja para sentar-se. Irmãos, eu gostaria de tratar com os irmãos novamente o texto de Atos, capítulo 2. Então, novamente, porque nós já estudamos Atos dos Apóstolos como um todo, né? Estamos no livro completo. Mas eu gostaria de voltar com os irmãos no capítulo 2, texto muito conhecido, que vai do versículo 42 ao 47. Eu vou ler a nova versão internacional. Diz assim: Atos, capítulo 2, 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Bom, irmãos, nós tivemos aí uma semana de atividade muito interessante, que se destacou de muita coisa que a gente já tinha feito. A percepção que eu tive, né, nós ainda não nos reunimos para a liderança e a equipe de eventos, para fazer uma avaliação do trabalho, mas a gente já sabe, pelo menos, das pessoas com as quais eu conversei, que o pessoal gostou muito, né? Esse microfone aqui, acho que vai acabar tudo. O pessoal gostou muito. Então, e foi um trabalho que nós tivemos a oportunidade de estar juntos, de compartilhar muitas coisas juntos, inclusive cantar juntos, né? Então foi, inclusive, parece que foi o dia que o pessoal, assim, né, teve a oportunidade de interagir, né? Muitas pessoas foram se voluntariaram e resolveram cantar. Foi algo muito bom, né? Algo que saiu um pouco da nossa rotina, saiu um pouco daquela rotina que a gente tinha constantemente de atividade, etc. A gente pretende continuar isso. No próximo semestre teremos mais uma semana dessa. Nós vamos reunir aí a equipe de eventos, vamos tratar, né? O prefeito Marcos já está vendo aí peça também, né? Já tem 2 peças aí planejadas aí, mercê da graça de Deus, né? O pessoal já vai se preparando aí, já vai ensaiando em casa as músicas aí, porque a gente também vai ter um dia de louvor, né? Então já vai preparando, né? Também, se não quiser preparar e cantar na hora, nesse dia pode, né? A gente fique, né? Também aconteceu isso, né? Mas vai preparar uma música aí. Então foi muito bom. Eu creio que Deus nos abençoou, mas de maneira muito especial nós tivemos também a palestra do reverendo Anderson, né? Que impactou bastante, pelo menos a minha vida, né? Foi muito, muito boa, né? Então, quando nós percebemos, foi uma semana que nós nos dedicamos e viemos e tivemos a oportunidade de desfrutar momentos diferentes. Momentos diferentes.
aqui na igreja em Atos dos Apóstolos era algo totalmente diferente do que eles haviam vivenciado. Totalmente diferente do que a religiosidade judaica apresentava. Totalmente diferente de tudo quanto as pessoas experienciaram antes. O que nós vemos aqui é um grupo de pessoas unidas de uma tal maneira que a presença de Deus era manifesta de uma maneira muito clara. Diariamente eles se reuniam, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. E última análise, de uma maneira geral, o ensino dos apóstolos e a comunhão e ao partir do pão, diariamente se dedicavam ao culto. É culto. Mas como é que isso acontecia? Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Nós estudamos a respeito dessas maravilhas e sinais. Por que os apóstolos faziam sinais? Porque os sinais visavam testificar a autoridade apostólica de que eles de fato foram enviados pelo Messias. Outras pessoas, há relatos de milagres feitos por outras pessoas, sim. Todavia, esse texto, ele, semelhantemente a outros textos em Atos dos Apóstolos, ele estabelece a rotina, ele faz um resumo da igreja. Atos dos Apóstolos, ele faz um resumo, depois ele começa a relatar a viagem de Paulo, a evangelização, coisa e tal, de repente dá um outro resumo. Como é que a igreja ia? A igreja crescia, etc. Ele vai falando, temos pelo menos uns 3 resumos desses no livro de Atos dos Apóstolos. Então, que é um resumão de como a igreja vivia, de como a igreja estava passando aqueles primeiros meses, aqueles primeiros momentos, depois que o Espírito Santo foi derramado sobre ela. Então, igreja e Espírito Santo estão intimamente ligados. Não existe igreja sem a ação do Espírito Santo. Igreja pressupõe o Espírito Santo, senão não existe igreja. Só existe igreja porque o Espírito Santo nos uniu num só corpo. O corpo de Cristo. Quando Jesus Cristo subiu aos céus, ele enviou o seu Espírito para que nós pudéssemos ser um só corpo. A igreja estava cheia, estava plena desse Espírito. E porque ela estava plena desse Espírito, ela vivia de maneira diferenciada. O que nós vemos aqui são os elementos que caracterizavam essa igreja. A pergunta que eu gostaria de fazer, para cada um de nós hoje é: em que nós somos semelhantes a essa igreja? Em que nós não somos? O que nós temos em algum grau que eles têm aqui? O que nós não temos? O que está faltando? Aliás, toda a mensagem diz isso. Nós fazemos uma autoavaliação. A nossa ideia é que nós possamos fazer uma autoavaliação enquanto comunidade, não como seres individuais, cristãos que têm sua responsabilidade individual diante de Deus. Mas a minha proposta hoje é fazê-los entender-se como membros de um corpo. Porque o resumo é de como é a igreja como um todo. Como que a igreja está? E aí nós percebemos que a igreja como um todo estava cheia de temor. Eles ouviam a palavra de Deus todos os dias, eles ouviam a doutrina dos apóstolos todos os dias, mas eles não ficaram, como vou dizer, acostumados com isso. Isso não entrou na vida deles como se fosse uma rotina, como se fosse, apesar de rotineiro, não era rotina nos corações deles, era novidade de vida toda vez que acontecia.
ali. Eles não se reuniam, apesar do dia do Senhor ser um dia especial, o primeiro dia da semana que eles começaram a se reunir, né? O apóstolo Paulo ia fazer oferta, porque eles tinham o costume de se reunir de maneira muito especial no primeiro dia da semana, mas aqui eles estavam se reunindo diariamente, se reuniam de casa em casa. Muitas vezes nós cansamos da atividade na igreja porque achamos que é muito constante uma vez por semana. É muita coisa. Em alguns locais da Europa você vai perceber que a igreja, algumas igrejas se reúnem uma vez por mês. Às vezes se estende até mais. De uma tal maneira que algumas igrejas até fecharam. Várias igrejas já fecharam. Mas o que nós vemos aqui é uma igreja cheia de temor. E a igreja tinha temor porque ela tinha senso da presença de Deus diariamente na vida dela. E é muito interessante como é que ele faz esse resumo geral, e depois, a partir do versículo 42, ele faz um resumo geral, e a partir do versículo 43 ao 47, ele destrincha isso. Ele vai começar a falar que eles estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Aqui nós temos algo muito interessante. Eles não eram cheios de temor porque muitas maravilhas aconteciam. Eles eram cheios de temor e muitas maravilhas aconteciam. O que parece, o que dá a entender é que uma igreja que teme ao Senhor, que tem o senso da presença do Senhor, vivencia as maravilhas do Senhor de maneira diferenciada. Foi mais ou menos isso que nós aprendemos aí na quinta-feira com o reverendo Anderson. Vivenciar as maravilhas do Senhor produz temor? Produz. Todavia, a maravilha acaba, o temor acaba. É por isso que muitas igrejas hoje, elas precisam de alguma coisa espetacular para poder atrair as pessoas. As pessoas estão sempre maravilhadas com aquilo que está acontecendo. Coisas que na verdade não estão acontecendo, mas a pessoa lá na frente diz que aconteceu. E ficam atraindo as pessoas por meio dessas coisas, porque eles visam impressionar as pessoas, dizendo que Deus está agindo através de coisas miraculosas. A proposta do texto aqui é diferente, é que pessoas que tinham senso da presença de Deus, e porque elas tinham senso da presença de Deus, porque elas adoravam o Senhor e sentiam a presença do Senhor, esses sinais aconteciam. Porque a igreja se reuniu para orar, porque a igreja se reuniu, por exemplo, em Atos capítulo 4, nós vamos ver a oração da igreja. A igreja se reuniu para orar, os apóstolos tinham sido presos, depois foram libertados de maneira miraculosa. A igreja se reuniu e clamou para que eles pudessem ter ousadia para pregar o Evangelho, ter ousadia para disseminar a mensagem que eles tinham o propósito, aliás, a comissão dada pelo próprio Cristo. Porque eles tiveram esse temor, porque eles tiveram esse senso de responsabilidade, esse senso do cumprimento da obra, esse desejo de estar na presença de Deus e buscar respostas e segurança no Senhor. Por que eles fizeram isso? A casa tremeu. Eles não oraram porque a casa tremeu. A casa tremeu, Deus sacudiu aquele lugar ali por causa do temor. Temor. Senso da presença do Altíssimo. Os arrogantes se quebrantam, os entristecidos se alegram. Não tem como você permanecer o mesmo. Senso da presença do Altíssimo. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. O texto continua dizendo que todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Quando eles falam que eles
eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que uma igreja ela tem que vender tudo que tem? Não, não é isso que eu estou dizendo aqui. O próprio Pedro vai dizer para Ananias, né, disse que deu tudo, né, do terreno e tinha dado apenas uma parte, acabou morrendo ali, né? E disse assim: se você não tivesse guardado contigo, seria seu. Você continuaria na igreja, continuar membro da igreja, participando do culto, desfrutando da bênção, da comunhão e com o teu terreno. Ninguém pediu para você vender, ninguém pediu para você doar. Mas você usou de um ardil, você quis ser melhor do que os outros. Então a questão aqui não é que todo mundo tinha que vender tudo que tinha, mas a questão era que eles tinham uma preocupação profunda uns com os outros. Eles tinham cuidado uns com os outros. Eles cuidavam dos necessitados que estavam entre eles. Porque o problema mais sério naquele momento ali não eram problemas existenciais. O problema mais sério ali era a questão da fome, era a questão da carência social, a opressão romana e a quantidade de impostos que eles tinham que pagar, a miséria graçava ali naquela região de uma maneira impressionante. E a igreja teve um papel fundamental nisso. O apóstolo Paulo ele clama à igreja que se reúne e víveres para mandar para Jerusalém, porque o povo de Jerusalém estava passando fome. Então eles tinham um desejo profundo. E o apóstolo Paulo ele vai falar da igreja que, muito embora fosse uma igreja pobre também, ela quis participar da oferta de qualquer maneira, porque ela sentia esse desejo. O problema deles era esse, e eles atuaram nessa questão. Eles tiveram cuidado uns com os outros nesse ponto. Talvez hoje a gente não tenha, em boa parte aqui, esse problema de ordem de repente financeira. Talvez as geladeiras dos irmãos estejam cheias o suficiente. Mas talvez os irmãos estejam com raiz de amargura no coração. Talvez estejam passando por problemas existenciais fortes. Talvez estejam passando por problemas de relacionamento de família. E nós precisamos cuidar dos outros. Nós precisamos ter cuidado uns dos outros, uns com os outros. O apóstolo Paulo ele vai dizer que nós devemos ter consideração pelo outro, considerá-los superiores a nós mesmos. E isso é algo muito, muito sério, porque um grande problema no meio das igrejas é que a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue sair do centro. A gente não consegue deixar Deus no centro, quanto mais as outras pessoas. Se Deus estivesse no centro, não saberia fazer as outras coisas. A questão é que nós somos um corpo. E uma igreja cheia do Espírito Santo precisa cuidar um dos outros. O texto continua. Partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Sinceridade, todos conhecem a história da sinceridade. Sinceridade é uma expressão que vem do sincero,
né? Sincero, sem ser latim, né? As pessoas faziam aqueles jarros, né? De barro, coisa e tal, vendia, né? Aqueles jarros bonitos, e só que às vezes ele saía do forno com uma rachadura, o jarro está todo bonito, mas uma rachadurazinha, né? Se apresentava ali, e ele não destruía o jarro. O que ele fazia? Colocava uma cera e cobria aquela rachadura e pintava e ficava tudo bonitinho. Só que ali tinha uma fragilidade, algo estava escondido. A proposta da sinceridade não é não ter rachaduras. Todos nós temos as nossas rachaduras. Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós temos algum tipo de problema de relacionamento. Uns porque falam demais, outros porque não falam nada, uns porque se consideram menor que os outros, outros porque se consideram superiores demais aos outros. Todos nós temos as nossas rachaduras, umas mais finas, outras mais largas. Mas a questão toda é: eu consigo me relacionar com as pessoas, expondo isso para que as pessoas me conheçam e saibam que eu tenho os meus defeitos, as minhas dificuldades, e que eu preciso ser aceito da forma como eu sou, e o Espírito Santo é que tem poder para poder fazer o conserto dessas rachaduras. Sincero é isso. As pessoas não acharem que está lidando com uma pessoa perfeita, porque eu não sou perfeito. E se eu me apresento para você como um ser perfeito, eu estou colocando cera nas rachaduras, mas a rachadura está lá. Uma hora, sei lá, o sol bate, sofre alguma intempérie que a parte boa do vaso vai ficar legal e a parte que está com a cera vai derreter, vai fragilizar, vai afundar na tinta, e você vai perceber, ele não é perfeito. E sabe o que acontece quando a gente compra, por exemplo, os homens vão saber o que é isso, compra um carro, já compraram aqueles carros antigamente, um carro usado, né? Muito aquele carro antigo, eles pegavam assim, compravam aquele carro tudo bonitinho, pintadinho. Aí quando vira, aí quando você comprou, etc., passa um tempo, passa outro, daqui a pouco começaram a aquecer aquelas bolhas, né? Aquelas bolhas, significava que tinha um buraco na lataria, a pessoa passou aquele plástico, esqueci o nome daquilo, plastique, é o plastique. Aí dava aquela dor no coração, não dava? Aquela ira. Você ficava irritado com o carro, ficava irritado com quem vendeu, né? Não foi você que comprou, não, me venderam. É sempre assim, eu comprei, não, me venderam, né? Quando a gente descobre, né? Quando a gente quer mostrar uma aparência que nós não temos, quando nós queremos nos apresentar às pessoas sem as nossas rachaduras, sem os nossos defeitos, sem as nossas dificuldades, um dia elas se apresentam, e sabe o que acontece? A gente cria mágoa. As pessoas ficam iradas com a gente, porque fomos hipócritas, porque fomos fariseus, como o Senhor Jesus Cristo falava, sepulcros caiados, por fora era branquinho, bonitinho, mas por dentro podridão e morte. Queríamos apresentar algo que nós não somos. Não estamos falando aqui de um grupo de pessoas perfeitas. Não são perfeitos. Atos capítulo 6, vocês vão perceber ali que as viúvas, os helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição do alimento. Estavam priorizando os judeus. Não
não. Mas a gente precisa ser sincero no nosso relacionamento. A gente precisa acabar com essa história do ser perfeito. A liderança das igrejas são ótimas em se apresentar de uma forma que elas não são. Porque o povo é atraído por isso. O povo é atraído por gente perfeita. Por gente que não tem problemas. Por gente que tem poder. Por gente que tem uma aparência de perfeição. As pessoas são atraídas por esse tipo de gente. Vivemos na cultura do ídolo hoje. Nós precisamos do artista, né? Mas se o artista não tem uma família perfeita, a gente se decepciona. Se o pastor não tem uma família perfeita, a gente se decepciona. Se o líder tal que não é perfeito, a gente se decepciona. Porque a gente quer o perfeito. Não apenas porque o perfeito é um exemplo para ser seguido, né? Mas é uma questão de idolatria mesmo. É uma questão catolicizante. Nós precisamos de um mediador. Nós precisamos de alguém que faça o trabalho por nós. Só que nós só temos um, Jesus Cristo. E Ele disse que nós precisamos depender uns dos outros. Que não existe pessoas sem rachadura nesse mundo. Só Jesus Cristo foi perfeito. Eles eram com sinceridade, né, com alegria e sinceridade de coração. Esse ponto da alegria é muito interessante, né? Quando você consegue viver de maneira aberta, né? Quer dizer, eu não tenho nada para esconder da Diana, eu tenho uma conversa aberta com ela. Então a gente começa a brincar, a gente começa a rir juntos. Mas se eu escondo alguma coisa, então a minha conversa com ela vai ser só o trivial, porque se eu começar a falar demais, ela vai perceber meus defeitos. E aí, já viu contexto de igreja que todo mundo é sisudo? Todo mundo sisudo, né? Todo mundo fechado, assim, austero. Eu, usando uma frase, né, da Marinada, eu tenho muita dificuldade com aquela pessoa que é santa demais. Eu desconfio de todo mundo que é santo demais. Não é sem razão, cara. A pessoa austera demais. A pessoa crítica demais. Está sempre acima, está sempre se impondo, está sempre. Ela não consegue brincar, não consegue se abrir, ela não consegue falar abertamente, ela não consegue se expor, ela não tem liberdade nem para numa reunião de oração contar que ela tem falha em algum ponto, irmãos, olhem por mim. Porque ela tem medo do que possa acontecer. Que as pessoas possam descobrir de quem ela é. E aí pessoas que vivem assim vivem tristes. Vivem tristes. Não conseguem se abrir, não conseguem ter liberdade. Louvando a Deus, versículo 47. E tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Pessoas que tinham defeitos e que sofriam como todo mundo sofria, agora estavam alegres. Pessoas que viviam no cada um por si, agora era um pelo outro. Isso conquista a comunidade. Isso conquista a comunidade. Não tem como
como você não conquistar uma sociedade, uma comunidade que está unida, uma comunidade que se ajuda, uma comunidade que está alegre. É claro que depois vinha as perseguições, essas pessoas se afastavam. Mas no contexto normal da vida da igreja, eles eram muito atraentes. Igreja alegre, igreja feliz, atrai. Igreja que tem profundidade, atrai. Igreja que você entra e você sente que está todo mundo com aquele senso da presença de Deus. Pô, eu quero isso para mim também. Queridos irmãos, você já lutou diariamente por alguma coisa? Você já se dedicou a algum propósito da sua vida diariamente? E o fruto dessa dedicação foi legal? Por exemplo, nós tivemos aí um culto de Páscoa. Depois você até um vídeo, nós fizemos um vídeo com as fotos. Não sei se depois do culto, no culto à noite a gente consegue passar. Mas o pessoal planejou, o pessoal correu atrás, etc. E o resultado foi muito bom. Mas isso foi só um evento. Você já dedicou diariamente a sua vida a alguma coisa? Eu vou dizer para vocês, esses cristãos dedicaram diariamente a vida deles pela igreja, porque eles entenderam que a igreja não era uma instituição. Eles entenderam que valia a pena dedicar-se diariamente à igreja, porque a igreja era um grupo de pessoas alegres, que a igreja era um grupo de pessoas sinceras, que a igreja era um grupo de pessoas que se cuidavam, que cuidavam uns dos outros. A igreja era um grupo de pessoas que valia a pena estar dentro dela. A proposta para a gente hoje é: não fique se martirizando. Então eu não sou igreja, então vou me matar. Quão distante eu estou dessa realidade. Ninguém vive a mesma realidade. Mas se eles viveram essa realidade com o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito que fez com que eles vivessem naquele jeito, sabe por quê? Porque eles eram mortos em delitos e pecados. Eles eram vazios e sem Deus no mundo. Eles estavam destituídos de Deus, destituídos de qualquer coisa. Deus fez a obra, e o Deus que fez a obra na vida deles é o Deus que existe hoje e faz a obra na nossa vida. Nós podemos ser hoje alegres, muito alegres e felizes, porque já diz o cântico: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Nós podemos ser sim sinceros. Você precisa se abrir para as pessoas. Sabe por quê? Porque não tem ninguém melhor do que você aqui dentro. Ninguém melhor do que você. E ninguém pior. Todos nós somos iguais diante de Deus, dependemos da mesma cruz, da mesma graça. Então, à medida que você se abrir no seu grupo de oração, no seu grupo familiar, e conversar com as pessoas, e compartilhar as suas dores, seus sofrimentos, suas dificuldades, os seus erros, os seus pecados, essas pessoas elas vão começar a orar por você, e você vai começar a orar por elas, e vai produzir cura, porque o Espírito Santo vai estar nisso. Queridos, a proposta que eu deixo para você hoje é: você pode ser feliz como igreja, como comunidade. Você pode viver uma vida sincera. Você deve buscar isso. Mas as decepções e as fofocas, eu já falei sobre fofoca aqui, o que vai acontecer com o fofoqueiro. Se preocupa, tenha pena do fofoqueiro. Olhe por ele, olhe para ele se converter. Mas não deixe de buscar a cura na comunidade, porque existe um fofoqueiro na comunidade. Essa raça um dia vai queimar no fogo do inferno. Já falei para vocês. Então tenha pena deles, ore por eles, para que eles se convertam.
Mas se abra para o teu grupo, se abra para aquelas pessoas por quem Cristo morreu. Seja uma família com eles, parta o pão com eles. E essa refeição aqui era a ceia do Senhor, mas é o alimento diário também. Vá, jantem juntos, almocem juntos, comam pipoca juntos, vendo um filme, conversando sobre a vida. Seja uma família, sabe por quê? Ontem, no Verdade e Vida, a Reverenda Dias Lopes falando sobre como é que vai ser lá no futuro, como é que nós seremos. Ele falou lá, não vai haver a família Cordeiro, uma família Brito, uma família isso no céu. Vai ter uma só família. Se você não começar a aprender a viver em comunidade hoje, você não está se preparando para viver no céu. Porque no céu, nos novos céus e na nova terra, na transformação de todas as coisas, é assim que vai ser. Vamos lá. Oh Deus, Tu és bom. E Tua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a Tua fidelidade. E assim, Senhor, como Tu agiste, Senhor, na igreja, em Atos dos Apóstolos, Senhor, ali na igreja primitiva, aquela primeira comunidade, e que viveu, Senhor, uma vida tão abundante, Senhor. Hoje, Pai, queremos clamar a Ti. Clamar, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja derramado em nossas vidas de uma tal maneira que nós possamos ter a alegria do Teu Espírito, Senhor. Que nós possamos ter temor, Senhor, da Tua presença, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Sabedores de que Tu és santo, soberano. Ó Deus, que nós possamos ter esse senso da Tua presença diariamente, Senhor. E que esse senso da Tua presença nos atraia. Que esse senso da Tua presença nos alegre, que esse senso da Tua presença nos deixe, Senhor, um diante do outro, sinceros, Senhor, abertos, confessando os nossos pecados uns aos outros, como orienta, Senhor, a Tua palavra. Que nós, Senhor, como comunidade, possamos partir o pão uns com os outros e viver, Senhor, como família de Cristo, família real, família Tua, Senhor, Teus filhos, Pai. Ensina-nos, Senhor, a viver, Senhor, a cuidar, Senhor, dos outros, que eu possa ter cuidado dos irmãos, que os irmãos possam ter cuidado de mim, e que eu esteja aberto a esses cuidados, Senhor, que eu esteja aberto a ser acolhido, Senhor, que eu esteja aberto, Senhor, a ser amado, que eu esteja aberto, Senhor, a ter as minhas feridas curadas, Senhor, pelos outros. Seja assim na vida de cada um, Senhor, para que nós possamos ser um corpo. Abençoa-nos, guia-nos. Nós clamamos, Senhor, a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.